Como o Monte falou, eu vou apresentar alguns conceitos, um deles principalmente em relação à visão de conhecimento dos povos indígenas brasileiros, sobretudo do Ailton Krenak, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. E a partir disso a gente também vai fazer um paralelo com a bioética, que aí a gente já vai trabalhar com estudo de caso e vai ser uns negócios um pouquinho mais dinâmicos. Que eu acredito que vocês vão gostar. Tudo bem? Então, resumindo numa frase, o que vai ser essa aula hoje? Vai ter dinossauro, capitalismo, nazismo e modificação genética. Ah, que legal, Tudo numa aula só. Vocês vão entender. Tô brincando. Ah, tá, nossa, isso... Tudo bem? Vamos lá, gente? É a mesma escritura aqui. Então, só para dar um paralelo, essa aula é a aula respectiva do currículo, a número 9, que é Ciência, Tecnologia, Ética e Liberdade. Então, a gente vai tratar de alguns temas transversais, tanto da ética quanto da tecnologia, e de que modo elas duas se relacionam. Tudo bem? E alguns problemas que acabam surgindo por conta disso. O que aconteceu aqui? Oi? Vai passando? Não importa não, porque tem mais de um vídeo, pelo menos. Então vamos lá, conteúdo. A gente vai ver então o conceito de antropoceno e a visão ameríndia, dos povos originários, e a bioética e os dilemas morais. Bem, são os dois conceitos que a gente vai abordar hoje. O antropoceno eu vou explicar um pouco no trabalho, mas é um conceito que diz respeito mais especificamente sobre a nossa sociedade. Também a fase da sociedade que a gente está vivendo. Os objetivos então. Gente, vocês estão muito calados, eu estou até estranhando, não precisa ficar quase. Então vem pra mim também. Você é Vitor, seu nome? Eu quero ver os objetivos pra gente. Objetivos. Compreender o antropoceno como atual era geológica e suas ampliações sociais. Implicações. Desculpa, eu sou sério. Ambientais e ecológicas. Perfeito. Irmão, E o outro, discutir e reconhecer os limites das decisões tomadas em nome do progresso científico e industrial. Tudo bem? Então vamos lá, só para a gente começar. Primeiramente, esses slides depois eu vou mandar para o monte, gente, para vocês terem acesso, estudarem e ficarem à vontade, tudo bem? Vou lá no Drive também, tá? E aí tem referências, tem casos, tem reportagem. Então o antropoceno, conceitualmente, dentro do significado da palavra, é a junção das palavras antropos, que significa humano, homem, e kainos, né, que é novo, que é o seno. Então, o antropoceno é um conceito que vai dar nome a uma nova era geológica, um novo período que a gente está passando hoje na nossa sociedade. Tudo bem? Um período onde o homem é o centro de tudo. O homem está sendo o fator mais relevante como um fator geológico. Tudo bem? Vocês têm aula de geografia aqui, não tem? Vocês já estudaram sobre fases geológicas, tipo Cretáceo, Mesozoico, esses isso é tudo que a gente está falando só bem uma semana. Oi? A gente está falando disso bem uma semana. Tem uma semana que você está falando disso? Bem uma semana, a gente falou hoje que semana passada. Só sexta que a gente tem. Não, então isso aqui vai ser complementar, na verdade. Isso aqui vai ser complementar, porque o antropoceno não é exatamente um conceito só filosófico, ele é um conceito geológico também. Ele está falando fisicamente de uma era do nosso planeta. Então, do mesmo modo que a era cenozoica, mesozoica dos dinossauros, do surgimento das plantas do micro-organismo, o antropoceno é a nossa época dos homens, onde os homens surgem, se desenvolvem e afetam a natureza. Tudo bem? É que para ficar bonita, girando, mas Doideira. deve ser uma bomba expressa aí, né? Então, ó, só para vocês terem uma ideia. Quando a gente fala sobre a relação do homem, do antropoceno, o que exatamente eu estou falando? Até o presente momento, a gente tinha uma relação onde o homem, ele extraía e explorava, onde a natureza determinava como o homem e os animais viviam. Tudo bem? E os animais surgiram, os dinossauros surgiam, as plantas, tudo de acordo com o próprio sistema da natureza, com a própria organização própria dela. E já na época do antropoceno atualmente, a gente está no momento onde o homem afeta mais a natureza do que a natureza afeta o homem. Tudo bem? Então, a gente está chegando num ponto que o Krenak vai tocar lá na frente, que a gente está tentando controlar a natureza e se sobrepor a ela. E aí, como exemplo, eu trouxe algumas notícias e recortes de algumas notícias da última década, de coisa de 5 ou 8 anos atrás. Por exemplo, se tratando da Amazônia, fala que entre 2001 e 2020 foi desmatado o equivalente a 54,2 milhões de hectares, ou quase 9% da floresta amazônica inteira, só nesses últimos 19 anos, que é equivalente ao tamanho inteirinho da França. É como se a gente tivesse desmatado uma França inteira no Brasil.
Não, porque às vezes eu quero fazer isso também lá. Oi? Nada. Nada. Opa! Farpas. E o principal que para mim isso aqui é um pouco dolorido é que atualmente os pesquisadores, quando fizeram uma busca de rochas na Ilha da Trindade, no Espírito Santo, conseguiram encontrar rochas dentro da formação terrestre do solo que eram feitas de plástico. Ué, isso é possível? Ué, quer dizer, plástico. Sim, porque a gente chegou num momento que tem plástico em tanta coisa, mas tanta coisa que a gente produz, que a gente consome, que a gente vive, jogado pela natureza, que ela começou a participar do ciclo das rochas. E aí quando a rocha se decompõe, se sedimenta, se fragmenta, vocês vão ver isso em geografia, não sei se já viram ou não, acaba misturando junto com o plástico. E hoje a gente tem rochas formadas de plástico. Oi? Bem, eu não Tem tenho. uma coisa nos Estados Unidos que não tem tanto plástico que o plástico mais quebra as pedras grandes. Então, exatamente. E, porque querendo ou não, tudo que está aqui em cima da Terra acaba sendo sobreposto por mais solo, né, com o tempo passando, e vira rocha embaixo. E com isso a gente descartando plástico, metais pelo meio ambiente, acaba isso formando também as rochas. E como eu falei, essas eras geológicas que a geografia estuda, elas são demarcadas por alguns fatores específicos, que são o quê? Ou o surgimento de alguns animais, ou o surgimento da vida, ou então eles utilizam a qualidade do ar e os elementos do ar e os elementos da terra e do solo, como parâmetro para definir qual é a fase geológica da Terra. Tudo bem? Então na fase Cenozoica, que era quando teve e Jurássica, quando teve o surgimento dos dinossauros, o solo tinha uma composição específica que eles conseguiam determinar os tipos de animais que tinham lá. E quando eles olham para a nossa época, o nosso solo tem o quê? Plástico. Então, quer dizer que a natureza está tentando se adaptar a... Sim, a gente é exatamente isso. A natureza está meio que engolindo as coisas que a gente está produzindo e tentando sobreviver no meio disso. Então, até antes o ciclo que era baseado só em micro-organismos e restos de animais e plantas, agora tem plásticos, tem metais que a gente descarta e acaba ficando lá no meio do ciclo natural. Tem isso do plástico. Alguém falou alguma coisa? Ah, tá. Tem isso de rochas formadas de plástico e tem também o fator de que desde 1750, que foi o começo da Revolução Industrial, que a gente joga carbono no ar, que era fumaça e tudo mais, que foi crescendo essa emissão de carbono, mais de 50% que está na atmosfera foi jogado nos últimos 30 anos. Entende? Então, de 30 anos para cá, simplesmente tem tanto carbono no céu, que o céu simplesmente está completamente já desfigurado do que ele era antes. Ele está completamente diferente. Está feita a nossa qualidade do ar que a gente respira. Mas da espantou qualidade... o céu. Oi? Mas espantou o céu. Espancou. Espantou o céu. Mas na época do seu não era mais azul? Pior que dizem que sim, cara, é verdade. Eu já vi gente falando, tipo, gente mais velha disse que antigamente o céu era mais azul, que os rios eram mais claros. Meu avô falava isso muito. É muito doideira pensar isso. Até para respirar era melhor. Não, minha bisa falava que eles conseguiam, quando eram crianças, banhar no Rio Tietê, que era lindo. Agora a gente... Agora que ele era 17, tocar no 17, a gente saiu do 17 de e 12 de Eu câncer. fiz até uma pesquisa, mas era realmente isso. Mas é meio difícil. Oi, desculpa, não vi. Livro didático, realmente em escola, que tinha uma foto sobre luz. Aí a gente fez uma pesquisa. Não, se você olhar o rio antigamente ele era azulzinho, coisa mais linda. E hoje dá até medo de passar ali do lado e encontrar uma mutação que cresceu um braço a mais. Mesma história do Rio Tamanduateí. A gente fez uma pesquisa aqui sobre o Tamanduateí e no início do século XX, final do século XIX, as pessoas também se boiavam aqui nas margens do Rio Tamanduateí. Então depois, quando começou essa construção das avenidas, como foi construído em São Paulo, começou a poluição dos rios, começou a morte desses rios, que são importantes para a história da cidade. Então, Tietê, Rio Tamanduateí, Rio Menininho, entre outros que estão aqui próximo do ABC, são rios que nós estamos matando com a construção dessa urbanização, que foi interessante, porque essa urbanização ela não foi construída pensando no meio ambiente, ela foi construída pensando em como trazer os carros, os automóveis para o Brasil. E aí que deu tudo isso que está dando hoje, enchente. O ABC aqui é uma das regiões que mais sofre em questão de enchente por conta da urbanização que foi feita com muitas pressas, da maneira mais rápida possível, para poder abarcar toda a população.
Ainda passa barco. Olha, aqui, pelo menos nessas regiões de São Paulo, acredito que não, porque está muito poluído, mas na região acho que tem uma cidade no interior de São Paulo que é nascente. Não, é Salesópolis. Salesópolis é aqui próximo. Tem uma cidade no interior de São Paulo que é a nascente do Rio Tietê. É, sim, Salesópolis acho que é. E lá o rio é bem mais limpinho, mas é a nascente. Lá o pessoal consegue ainda ter animal, a gente consegue andar de barco. Mas depois que chega aqui para a região central já está inabitável mesmo sem condições. Mas tinha assim, uns 15 anos, quando eu comecei a dar aula, tinha um passeio que eles faziam no Tietê, mas era tipo com alguém que ia lá explicando, eles passeavam no Tietê mesmo, eles pediam um barco. Mas isso aí é um outro passeio que acontece. Por que exatamente que eu tô. Alguém tá fazendo um comentário? Não? E por que exatamente que eu tô. Desculpa? Aquele rio que passa o outro, ele já foi assim. Sério? Tá passando um cheiro horrível. Horrível, né? O rio de Veneza, tipo assim, também, né? Todos os rios do mundo são extremamente poluídos. Mas por que exatamente eu estou levantando essa questão, falando desses tópicos aqui? Porque quando a gente pensa na perspectiva índia, principalmente no pensamento doutrinário e dos pensadores dessa forma de pensamento, eles se relacionam com a natureza de uma forma que é de igual, de mútua dependência, como se um dependesse do outro, precisasse do outro. Eles se relacionam com o rio e cuidam do rio que precisam dele. Do mesmo modo que o rio também fornece suprimentos e mantimentos para ele, com as florestas, com o mar, com o céu. Antigamente era como você olhar para o céu e você vê 1 milhão de estrelas, as pessoas contavam constelação. Hoje eu duvido que alguém consegue olhar para o céu e ver alguma estrela. O céu de São Paulo é complicado. Dá para ver uma ou outra assim, mas se você for para qualquer cidade do interior, você vê a diferença absurda que é. É, Real. eu consigo levar uma olhada nos carros maiores e Então, eu gostava muito de olhar quando era criança. Hoje em dia você olha assim, eu vejo de quando eu era criança, coisa de 20 anos atrás para hoje, já tem muita diferença. Eu acho que o lugar que eu mais conheci especificamente foi o Floresta. Eu subi a nossa na fazenda da nossa. Não sei se hoje em dia é assim. Dependendo da região que você está, Só que os povos metropolitanos, as regiões mais urbanizadas, eles acabam perdendo e afastando a gente desse contato com a natureza. Justamente pelo que o monge falou, tem tanta urbanização, tanto prédio, tanto carro, tanta avenida, tanto viaduto, que simplesmente você sai aqui, é difícil você achar uma árvore. São Caetano ainda é um pouquinho melhor, mas tem lugar de São Paulo que você achar uma árvore é difícil. Entendeu? A gente não tem contato ecológico e ambiental, não tem árvore, a gente não consegue ver o céu direito, a gente não consegue desfrutar de um rio e acaba vendo esse afastamento nosso da natureza. O que propaga essa forma de pensamento nosso é que a natureza pode ser simplesmente explorada, que está tudo bem. Entende? E como a gente acostuma com isso, se explorar está tudo certo. E por que eu trouxe exatamente esses fatores? Como eu falei da questão do antropoceno, são justamente esses tipos de fatores que determinam essa época que a gente está vivendo agora. Entendeu? Uma época que tem rocha de plástico, tem céu que fica vermelho e cinza e troca de cor, e não dá para respirar direito. Tem animal e tartaruga morrendo por causa de canudo. Vocês viram isso? Que é horrível isso, mas deu uma polêmica do caramba, deu muita briga nisso. Não, eu tinha até ido uma exposição, cara, para conscientizar sobre isso. Foi quando eu era pequeno, eu não estava entendendo nada. Você tem que a tartaruga estava respirando canudo. Então, é muito triste. Isso é muito triste, muito triste. Tá, continuando aqui, galerinha. E, só para vocês terem uma aqui, é justamente essa. Eu trouxe uma ilustração para vocês entenderem exatamente o que eu estava falando agora. São eras geológicas, realmente, dos animais do período da Terra, que são divididas dessa maneira. Então, tem paleozoica, mesozoica, cenozoica, cada uma marcado por um grande fator da natureza, que é o surgimento de aves e mamíferos, surgimento das primeiras formas de vida, surgimento e extinção dos dinossauros. Cada período vai ter um grande evento que marca aquele período. E quando a gente pensa no antropoceno, que é o nosso período, a gente pensa em rocha de plástico e bomba atômica. Entendeu? Porque tem uma coisa que mais afetou o nosso ambiente e abalou o nosso mundo como hoje, que fala assim, caramba, o humano está aqui, é a existência de bomba atômica. Explodiu o negócio desse. Então, é um botãozinho do WhatsApp aberto que causa um estrago grande. Já pensou um negócio de metal, só na hora que o negócio de metal faz cabum.
Vocês acham que faz sentido o fato de, literalmente, um negócio desse, uma bomba, conseguir apagar um país inteiro? Conseguir destruir o ecossistema de uma região inteirinha? Cara, Entendeu? e ele tem que fazer coisa mais forte. Então, que... O pior é que a tecnologia antigamente não é nem. Não chega aos pés. Não chega nem um cheirinho no dia de hoje. Não, A Hiroshima de Nagasaki foi uma das melhores antigamente. Hoje em dia, não chega nem da perto. Hoje em dia, a brincadeira é de outro nível já. Hoje em dia, o nível das bombas, tipo assim, elas conseguem. Uma bomba consegue literalmente estragar 2 cidades grandes. Sem contar, Sim, não. sem nenhum esforço. É que a gente pensa na bomba, na explosão, sempre como, tipo, pensando só no momento da explosão. Tipo, pá, explodiu, matou pessoas. Não, Entendeu? depois. Tem um Depois, Depois O é o local virou pior. a mini Chernobyl. Aquele terreno não consegue nem criar platina, não consegue nada, ele fica cheio de. O lugar virou uma mini Chernobyl. O Japão, para vocês terem uma ideia, o Japão depois das bombas não crescia uma planta. Em várias regiões ali em volta de onde foi atirada a Hiroshima e Nagasaki. Eles tiveram que trabalhar anos e anos com modificação genética de plantas para conseguir plantar cultivar algum alimento ali que sobrevivesse aquele solo daquela maneira que acabou se constituindo depois da bomba. Entendeu? Então é uma marca que deixa aqui até passar, a gente sabe se lá como vai passar isso daí. Não é só física, né? Não é só assim, a marca que fica também no emocional das pessoas, mas também o discurso que se constrói em cima disso é o que é pior. Tem 2 primos que nasceram em Hiroshima e eles acreditam que isso foi positivo no Japão porque fez com que a economia crescesse depois dessa explosão. Como isso? Então, assim, muitas pessoas que nasceram lá hoje acreditam que foi positivo isso. Tão bizarro que é também o discurso que se constrói para tentar convencer as pessoas a aceitarem esse fenômeno, esse Por fato. mais que foi horrível mesmo, eu até entendo o ponto desse emoção, porque eu acho que em teoria depois dessa bomba, países de fora, como países europeus, os Estados Unidos mesmo, ajudou o Japão a se reconstruir. Isso está ajudando ele a ser uma das maiores potências de hoje em dia, mas ainda não apaga o fato de estar bombando duas. Então, sem contar que tem uma legislação internacional que quase todos os países, salvo algumas exceções aí por questão de histórica, todos eles têm direito a ter arma nuclear. Porque caso tenha guerra, todo mundo tem que ter o direito de se defender. Só que aí pensa, cada país com uma bomba atômica, um tacando o outro. Entendeu, cara? Não tem mais brincadeira. Hoje em dia, a bomba nuclear é um bem complicado. Na verdade, ele deve conversar em trabalho de Imagina cada um de vocês aqui com uma arma, toda hora que alguém aqui faz alguma coisa que vocês não gostam, ele pega pá, na cara do amiguinho. É basicamente isso. Todo mundo se mata. Estudando, nada. Alguém quer mais fazer algum comentário? Eu Não, vou mas pensar não uma dessa aula. delas. Desde essa explosão só tem uma coisa que eu começou a tapa na cara. É o suficiente já. E aí, pessoal, é aí que eu venho apresentar a visão do Ayrton Krenak. Alguém gostaria de ver, por gentileza? Ou consegue? Ou tá pequeno? Não leio. Alguém de ligação. Posso ver errado? Oi? Posso ver errado? Você Ah, não dá, porque é daqui na frente, ele É é... uma imagem. Isso aqui eu leio aqui, gente, não tem problema. Vamos lá. Ayrton Krenak, as ideias para adiar o fim do mundo. O ambientalista e escritor Ayrton Krenak tem rodado nos últimos anos o Brasil e o mundo divulgando seu pensamento em um importante alerta. A aceleração produtiva da sociedade de consumo dos não indígenas significa também a aceleração destrutiva do mundo. Desde a chegada dos colonizadores europeus à América, assistimos à dizimação de povos indígenas e ao fim de culturas inteiras. Agora, diante das tragédias ambientais provocadas pelo modo de vida do povo da mercadoria, que é como ele nos chama, ou os brancos, que são os não indígenas, estariam prontos para enfrentar o fim do mundo. Então, qual que é a ideia do Ayrton Krenak? Ele vai nos apresentar o seguinte aspecto, que ao longo da história, justamente por conta dessa questão do antropoceno, de como o homem foi afetando a natureza, explorando ela e utilizando dela para próprio benefício, chegou um momento que esse próprio funcionamento dele vai causar sua própria destruição, que é os casos que a gente está vendo aqui. Que eu trouxe alguns exemplos posteriores, mas dá pra gente imaginar já, né? Eu lembro da
destruída, ela vai cair. Exatamente. E aí ele vai dizer que a principal marca desse período é justamente isso. A gente tenta controlar a natureza. A gente se tornou esse povo da mercadoria. Esse povo que transforma todos os recursos naturais em um objeto para ganhar um benefício com isso. Vende, consome, troca e fica preso aqui, a esse estilo de vida, de consumir, comprar e viver nesse meio. Que ele vai comparar e distinguir muito bem daqueles que são os indígenas, né? Que ele se refere aos indígenas e os não indígenas. Que ele vai estabelecer, dizer assim, nosso povo, a nossa tribo, tem uma relação íntima com a natureza, a gente colhe planta, a gente se banha no rio, a gente cultiva, a gente se alimenta dos alimentos que vêm da terra. Enquanto isso, todo mundo é tão acostumado a comprar coisas no mercado e nem se pergunta de onde vem aquilo. Se pergunta qual que é a qualidade daquilo. E aí as pessoas vão ficando doentes por esse modo de vida e depois não sabem dizer o que está acontecendo. E é por isso que ele dá esse nome, as ideias para adiar o fim do mundo. Porque justamente isso que a gente está fazendo e vivendo dessa maneira vai causar o nosso fim do mundo. E de que maneira, o que a gente pode fazer para adiar esse fim do mundo? Para evitar esse momento que não vai ter mais volta. Tudo bem? Porque quando a gente pensa, por exemplo, na bomba atômica, depois que atirou não tem mais volta. Entendeu? E aí, tanto que é engraçado, né? Nesse livro dele, esse aqui, né? Ideias para adiar o fim do mundo, na verdade é uma palestra dele. E ele chega lá para dar essa palestra, ele vai lá em Lisboa, em Portugal. Então ele foi para falar sobre colonização, a exploração dos europeus no Brasil e dos indígenas em Portugal, na casa desse cara. O cara foi na casa deles para falar mal deles. E aí quando ele chegou com esse nome da palestra, Ideias para adiar o fim do mundo, todo mundo foi lá, tipo, meu Deus do céu, o que ele vai falar? O que a gente pode fazer para cuidar do planeta, para resolver esse problema, no capitalismo, no consumo, tá? Ele simplesmente vira e fala, gente, eu tô aqui para descobrir também, porque vocês são os responsáveis, o que vocês estão pensando em mente para lidar com isso? De que modo vocês vão criar consciência de trabalhar isso? Porque a gente nós, os povos originários que vivemos em contato direto com a natureza, a gente não é responsável por isso que está acontecendo. Vocês são. Então qual que é a ideia de vocês para poder adiar o fim do mundo? Então o cara, ele pega firme, ele fala de uma maneira bem ácida, né? O Krenak, ele vem fazendo um trabalho na ONU, viajando pelo mundo, se não me engano, desde o final dos anos 70. Tem vídeos dele dos anos 80 na ONU, com um discurso incrível, importante para a gente entender essas condições. E ele foi ficando famoso, ele nunca tinha publicado um livro. Esse livro aí, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, como amanhã não está vendo, são livros que começaram a ser publicados de 2015 para cá. E um amigo dele falou assim, por que você não publica livros? Pega a sua palestra e transforma em livros. Aí esse amigo ficou incumbido de fazer essa transcrição das palestras para transformar em livros. Esse livro aí, ele estava na casa dele, ele recebeu um telefonema, aí pediram um tema da palestra, aí ele pensou na hora e deu esse nome, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. É um nome bastante impactante. É um livro pequeno, está aqui na sala de leitura, galera. Vocês podem pegar depois. Tem esse e tem uma Amanhã Não Está à Venda, né? Não, é a vida é uma Está à Venda e a vida não é útil. A vida não é útil. Esse A Vida Não é Útil, principalmente, ele fala sobre os impactos da Covid-19. A maneira como as pessoas se comportaram e viveram durante o período de pandemia, de isolamento. Mostrou ele. Você pode dar uma olhada, gente, vai passar dele. Eu trouxe outro livro que eu fiz olhar aqui depois também. E ele vai falando principalmente sobre como, a partir do momento que esse sistema que a gente tem de consumo, esse modo de vida que a gente entrou em colapso, que foi justamente a pandemia, o isolamento social, a partir do momento que isso entrou em colapso, ninguém conseguiu lidar, ninguém conseguiu sobreviver a isso. As pessoas ficaram mais doentes, as pessoas abriram mão da própria saúde, dos próprios cuidados, da família, dos amigos, da própria vida. Porque elas não souberam se organizar dentro disso. Porque elas eram tão dependentes do sistema que quando o sistema abandonou elas não sabiam o que fazer. E nesse livro, inclusive, A Vida Não é Útil, ele compara com o modo de vida também que ele teve na tribo, porque ele se reclusou na tribo junto com as pessoas que moravam com ele, e para eles continuou meio que naturalmente a vida. Porque eles não eram dependentes do sistema, então para eles continuou tranquilo. E justamente por isso que ele levanta esse debate, tipo, tá compensando viver dessa forma? Tá compensando a gente, tipo, fazer tanto mal pro planeta, para depois a gente ainda sofrer do mesmo jeito? Né? Então a gente vai tocar nisso mais adiante. Alguém tem algum comentário? Tranquilinho? Oi? Belezinha. Agora eu vou só passar algumas fotos só para vocês terem uma noção de algumas coisinhas. Só ilustração do que mais ou menos o Krenak está falando.
Então, aquela foto ali de cima, isso aqui eu vi na televisão quando lançou. São consumidores que aguardando a abertura de um supermercado no Rio de Janeiro, que ia ter liquidação. Tinha mais de 100 pessoas com o carrinho assim, ó. 6 horas da manhã na frente do supermercado. Esperando. Pessoas esperando um show. Teve a moça lá do show da Taylor Swift que morreu na fila por causa do sol. Já teve toda a Black Friday aqui em São Paulo, sai quebra-pau, sai porrada, as pessoas se matam, pisam uma na outra. Uma vez, inclusive, quando eu era criança, eu lembro até hoje, em 2008, lançou o primeiro computador da Microsoft, o Windows 99, eu acho, que era aquele de tubão. Meu pai foi para comprar no mercado, só tinha uma peça, que era liquidação e promoção, de fim de ano. Meu, ele saiu no soco com o cara, porque o cara queria peça também com o filho dele. Na época eu achei mais engraçado, mas hoje eu paro e penso, tipo, que maluquice. Não é maluquice? Gente, tipo, quebrando pau por causa de tipo, comprar um negócio, você não vai ter que pagar aquilo, vai, você tá, tipo, ainda saindo com um soco na cara. Essa ideia de uma mercadoria. É o brinde, pessoal. É o brindezinho, né? É o cashback, né? Essa ideia de uma mercadoria está também no meio da obra. Aqui o Web 2. Que não é do Krenak, mas ele é o cara que divulga também bastante essa obra, que é a Queda do Céu, que é um outro filósofo indígena. Ah, o Penal, né? Da Penal e Luci Albert. Tem ali também, você não trouxe, porque eu já li muita coisa. É um livro grande, 900 páginas esse livro. Eu achei muito bom. Mas a ideia de homem mercadoria, eu acho que ele tirando do Queda do Céu. Sim, eu acho que essa aí tá muito legal. E aqui na outra foto, gente, essa foto na verdade é recente, é do ano passado, que é da Semana da Mercadoria, que é uma semana que tem descontos, da 25 de março. Vocês já pisaram na 25 de março? Já. Mas não foi de promoção. Não, se assemelha ao inferno. Tipo, facilmente, assim. Nossa, é um lugar aterrorizante. O tanto de celular, mas se tivesse um movimento da hora. Pensa se um aí não passa desodorante. Se um aí não passa desodorante. É o de menos ainda, porque só a gente fedida ela tava bom pra lidar. O problema é que é 1 milhão de pessoas em cima do outro se empurrando, gente furta. Furtando e assaltando. É briga, é loja lotada, a gente passando mal, é um inferno. Inferno. E aí, isso aqui eu trouxe só para ilustrar. Quando ele fala tipo, o modo de vida do povo da mercadoria, é isso aqui. Imagine pessoas que vivem dessa maneira, dependentes da mercadoria. Quer fazer o vídeo? Não, pode continuar. Mas a ideia de que tipo de humanidade que nós estamos construindo é o problema que ele inicia na sua obra, que é muito parecido com o que o Falão também discutia no primeiro momento da obra Pele Negra, Máscaras Brancas, que o Augusto vai dar hoje. Ele pergunta o que é o homem negro. O homem negro quer ser ser humano. E essa pergunta também está aqui, ó, Queda do Céu, que tem totalmente sintonia com o pensamento plenário. O que é o homem indígena? O que é o indígena? Aí a gente entra nessa discussão, se a gente pegar a história dos Yanomamis, vamos ver que existe um processo devido a tanta pobreza, fome, eles acabam às vezes se tornando até garimpeiros para poder sobreviver. O próprio homem indígena. E aí o Penal pergunta, o que é o homem indígena? Quer o quê? Ser humano? Quer ser reconhecido pela sociedade? Porque essa é a ideia do antropoceno. É uma crítica a essa visão humanista que nós construímos da pós-modernidade para cá. Então, que tipo de ser humano que nós estamos construindo? Exatamente essa questão. O antropoceno vai estabelecer como o ser humano ideal, o ser humano normal, entre aspas, o ser humano que vive dessa forma. O ser humano que consome, o ser humano que denigra a natureza, que transforma tudo em mercadoria. E é justamente por isso que o Krenak, o Falão, estavam levantando esse tipo de debate. E os outros povos que não vivem dessa maneira? E os outros grupos que não lidam dessa forma com o mundo? São menos humanos por conta disso? Entendeu? Tanto que a gente vê fotos de... Eu vi na internet pesquisando a foto de um barquinho que tem na região ali da Amazônia, que ele vai até a capital, pega a mercadoria, compra essas coisas naturais que a gente tem, industrializados, celular, esses negócios, e vai passando em comunidades indígenas para vender para eles. Meio que querendo dizer assim, eles não estão vindo até nós, vamos até ele para fazer eles viverem como a gente. Ainda é aquela ideia do colonizador, de que eles vivem da maneira errada. A gente tem que levar a maneira correta para eles de como viver. A gente tem que levar a mercadoria, o consumo, tem que levar essas leis para eles, porque eles estão vivendo da maneira errada. É
negócio que até hoje. Só mudou o nome. Só mudou o nome, a gente até hoje não passou por cima disso. Até hoje a gente tem aquele ideal de que se vive de tal forma e todo mundo tem que viver dessa maneira. Você está trabalhando na ética, né? O que a gente está vendo aqui, está discutindo, devemos viver. E o que essa sociedade, baseada nessa lógica ocidental, eurocêntrica, deu para nós, é uma lógica baseada no individualismo, onde cada um está pensando na sua própria vida. Seu vizinho está ali passando necessidade, você não está nem aí para ele. Você não liga se ele está doente, você não liga, porque você também já tem seus problemas e a sociedade ela vai criando isso em você, tipo assim, eu vou cuidar de mim, estou cansado de cuidar das outras pessoas. Às vezes você vai ter que cuidar das outras pessoas e acaba passando um sufoco também. Mas o que o perspectivismo ameríndio nos ensina? É a ideia de comunidade. Dentro de uma aldeia indígena, dentro lá da aldeia dos Krenakers, não tem essa visão individualista plantada como está plantada aqui entre nós. É isso que, quando a gente traz aqui essa filosofia, é para tentar combater essa ideia de individualismo que foi construído na história da filosofia, e eu tenho que citar ele de novo, Aristóteles. A ideia de indivíduo. Que isso foi que desenvolveram a partir disso na história, passando pela Idade Média, modernidade, até chegar em nós, fez um grande estrago na nossa consciência, no nosso modo de ser, na nossa ética. Então, trazer essas outras vozes é talvez uma saída para a gente construir um mundo para não deixar ele cair, para não deixar ele morrer. Ideias para adiar o fim do mundo mesmo, porque é para onde a gente está indo. Tem um teólogo brasileiro que ele fala que não vai ser o socialismo, o comunismo que vão superar o capitalismo, vai ser a terra. Quando não tiver mais nada, o sistema linear está indo, a gente todos os dias vem destruindo o nosso planeta, cada dia mais, cada vez mais, até a hora que não tiver como mais reverter isso. E aí não vai ser mudando de sistema, buscando ideias sustentáveis que a gente vai conseguir barrar esse fim do mundo. Está por vir. Tanto que a própria consciência ambiental e ecologia se tornou mercadoria hoje em dia. É igual a gente falou aqui da questão do canudo, da tartaruga. Em partes, eles pregavam aquela ideia de tipo, estamos protegendo os animais e o meio ambiente, só que eles lucraram muito economizando com canudo de plástico e utilizando de papel. E às vezes nem dando canudo, você tipo, dava um negócio sem canudo, você seguia. Porque para a empresa é vantajoso ela deixar de fabricar algo para você. Então até mesmo a ideia ecológica, a ideia ambiental de proteção da natureza se tornou uma mercadoria, porque as empresas se apropriam para poder lucrar e também ficar em evidência, como hoje em dia as empresas têm um selinho que elas ganham de tipo, empresa que protege a biodiversidade, um negócio assim, esqueci o nome. As pessoas normalmente tendem a comprar Selinho verde, né? Que é a folhinha verde lá, que as pessoas acabam tendendo a comprar daqueles produtos que pensam assim, é uma empresa que uma ajudando a natureza. está protegendo a natureza. Sendo que é também mais uma forma de se aproveitar de uma luta, de algo que está querendo trazer uma certa conscientização para a gente. Essa relação mesmo que eles têm, os indígenas, com a natureza é muito bonita. O próprio Krenak, ele quando sai lá nas terras onde ele mora, ele conversa com as montanhas, com os rios. Tem espíritos esses rios. É como a gente pensa aqui no Tamanduateí. O Tamanduateí não é um recurso, eu odeio esse termo, recurso. Usar a natureza como recurso. Matéria-prima. O rio Tamanduateí para os indígenas, o que é rio, né, na verdade, é um sistema de vidas, possui alma. É nosso irmão. É parte de nós. Não é uma separação. Esse é o grande problema da lógica ocidental, separar o indivíduo da natureza. Nós somos natureza, nós somos o meio ambiente. Quando a gente separa, a gente cria essa lógica de usar as coisas, de buscar as coisas sempre como recurso para a gente lucrar em cima. Ou, por exemplo, quando teve o 11 de setembro, que eu estava falando para vocês, e a sociedade estadunidense ficou destruída, sabe qual foi a fala do presidente? Vamos para o shopping comprar, consumir, porque comprar traz alegria. É isso que a gente tem em nós. A gente está triste, quer ir no shopping, né? Vou no mercado, no Mac, comprar umas roupas, quer curar minha tristeza. É isso que nós estamos construindo, é esse tipo de ser humano que nós estamos construindo. E eles não querem ser denominados como seres humanos dentro desse contexto. Eles questionam, eu não sou ser humano, eu não quero ser ser humano. Que nem isso que vocês estão construindo aí nas sociedades de pedra.
É uma mensagem pesada. Ah, É só um momento que eu vou falar, viu? Eu só gostaria de falar que, se eu entendi, ele era um líder indígena. E aí? Eu gostei que tem uma parte que eu tô lendo um pouco. Aí ele disse que foi na terra tirar a peita da nossa boca e dizer, respira agora, quero ouvir. Eu gostei. Ele falou uma palavra que um jeito que parece que você está se conversa com alguém inteligente, aí você está argumentando com a pessoa manda esse livro aqui de argumentação. Parece que Ele fala de um jeito que é forte. Pra todo mundo entender, gente. Ele fala, a linguagem é super simples, só que ele fala de um jeito forte, que te pesa. Você ouve, você lê aquilo e você fala, nossa. Tanto que quando ele, nesse livro mesmo, falando da bateria, tem uma frase que ele fala, eu achei super forte. Ele fala que por tanto tempo o ser humano calou a natureza, acabou machucando ela, e no momento que a natureza virou para o ser humano e disse silêncio, todo mundo não soube lidar com aquilo. Que foi o momento que aconteceu a pandemia, os desastres. Então ele quis dizer assim, então quer dizer que enquanto vocês estão falando, ela tem que ouvir, mas quando ela fala, ninguém quer ouvir. Entendeu? Ele trata realmente a natureza como um ser presente ao nosso lado, imanente na Terra, que convive com a gente tem uma responsabilidade com ele e ele conosco. Entende? Então quando a gente fala, ela escuta, mas quando ela falar, a gente tem que escutar também. Esse livro, quando eu senti que, sabe quando você está conversando com alguém inteligente, aí te muda argumentos muito forte, você só tem que aceitar esse livro. Então, é aquele negócio que você fala assim, tipo, é até difícil discordar, sabe? Sabedoria. Mas na probabilidade que não vou discordar. Eu tive o privilégio de conversar com ele pessoalmente e ele é incrível. É incrível. Tem uma foto dele com ele depois. Eu nem posso mostrar no Instagram. No passado eu fui assistir uma palestra dele com um professor aqui. Aí depois a gente conversou um pouco. E é assim mesmo. É exatamente esse cara. Quando ele começa a falar, você tem que escutar. É muito tempo de vida, assim, experiência, profundidade. O cara que veio para ensinar mesmo. Estamos aí para aprender com ele, com o Krenak, com o Brenal, com a Jajara, o Leão do Urubu, entre outros que estão aí atuando e nos ensinando mais sobre a originalidade do nosso pensamento. Nasceu aqui. Só pra gente finalizar, então a gente trouxe mais algumas, só fotos agora, só pra gente refletir um pouquinho mais, eu vou passar algumas situações que acontecem na nossa sociedade. Alguém que mora na região do ABC, São Mateus, nessas regiões aqui, Santo André, tem uma petroquímica em Capoava que chegou um momento de tanto material que ela solta no ar que as pessoas da região ali de São Mateus, Santo André, Mauá, Capoava estão começando a ter problemas genéticos. Está começando a afetar a tireoide delas e começando a afetar também aspectos da fertilidade do corpo das pessoas. Então, tipo, a gente pensa assim que não tem tanto problema assim a curto prazo, mas já está acontecendo problema a curto prazo. Eu botei fontes depois no final para vocês verem pesquisas lá, para vocês darem uma olhadinha. Tem a petroquímica de Capoava, tem as demais também em outras regiões. E para mim o dia mais bizonho da minha vida foi esse aqui de São Paulo, que escureceu 3 horas da tarde. Vocês lembram disso? 2017. 2017? É, 2017. Eu botei lá. Cara, foi surreal. Simplesmente você tá andando na rua de boa, trabalhando, a gente acostuma tanto com rotina no dia a dia, no automático, na hora que você olha pra cima, você vê de noite e você pensa, o que aconteceu? Você dá aquela sensação de que o mundo tá acabando, sabe? Alguma coisa tá muito errada. Foi por causa das queimadas da Amazônia? Então, foi as queimadas que teve na Amazônia. Eles queimaram tantos hectares ali de floresta da Amazônia que porventura acabou passando uma corrente de ar que jogou tudo aqui pro sudeste. E olha isso, hein? A Amazônia tá muito distante daqui, gente. O que aconteceu queimado no estado do Paraíba aí ficou, o chão ficou preto. Foi? Lá meu pai também tem queimados. Não, você tem uma ideia, tem um fenômeno que chama chuva ácida. A chuva realmente é ácida hoje em dia. Entendeu? Porque como dentro do ciclo da água, quando ela evapora com certos componentes químicos, ela fica ácida. E chove ácido mesmo. Uma porcentagem de ácido. Então, tipo isso. Que não é todas as chuvas, obviamente, mas em certas regiões acaba acontecendo isso. Oi? Vai. E só para finalizar aqui, galerinha, teve também a questão da barragem de Brumadinho, que eu acho que vocês devem ter ouvido falar já. Sim. Eu não peguei nenhuma foto forte aqui também para evitar. Que para mim isso é um descaso assim, que é surreal, que simplesmente era uma questão só de fazer manutenção, né? Mas não, os caras não gastar dinheiro. Mas justamente para não gastar dinheiro, para economizar com funcionário, demitir um monte de gente, prefiro pagar propina para fiscal do que consertar o negócio. No momento que rompeu, deu no que deu, um desastre imenso.
gente. Madinho, Mariana, tem vários casos. E eu peguei esse aqui principalmente de uma senhora atrás, e esse aqui foi o que me pegou mais pesado. Eles conseguiram a proeza de afundar uma cidade. Ah, tá. Eu acho que Vocês conseguem fazer ideia de Eu acho que quando eu fui lá, Eu acho que sim. eu lembro quando eu fui lá, tinha casa da areia. Então, a Braskem é uma mineradora de ferro que quando ela começou a fazer as minerações dela, ela violou um monte de lei de regiões que ela não podia fazer a mineração. E não estava nem aí. Foi só pagando para os outros, propina para o pessoal fazer vista grossa. Quando foi ver, a cidade estava afundando. Realmente, a cidade afundou, as casas desabaram. Assim. Tiveram que desabrigar, se não me engano, mais de 50 mil pessoas na região. E ficou tipo um buraco imenso assim, na cidade, porque afundou a cidade. Também parte da cidade ficou fantasma. Oi? Sim, a Braskem, uma mineradora. Ela é responsável pela mineradora de ferro, se não me engano, aqui no país. Assim, eu, se não me engano, é algumas. Isso é baseado na secretaria. A parte mais química, você não Vale também, né? A parte A Vale morava perto da fábrica da Vale. Então, ó, em São Bernardo do Campo tem uma fábrica ali de sabão, que o cheiro daquilo lá é atormentador, assim, você vê a quilômetros de distância, você sente. Podemos citar aqui, né? Terrenos dos Matarazos também, que eles fizeram. Aqui esse terreno que tem próximo da nossa escola, foi contaminado o solo com urânio, mercúrio, o mesmo metal que contamina o solo das terras yanomamis. Então a gente fez isso aqui, ó, em muitos lugares, não é só nas aldeias, né, na Amazônia, a gente vem contaminando o solo das grandes cidades também. E aí, qual que é a ideia de mostrar tudo isso para vocês? Para vocês conseguirem ver que, apesar de parecer algo que tipo, não chegou a nós ainda, a gente tem aquela impressão de que parece um pouco trágico eu falar que o mundo vai acabar. Que dá aquela sensação de tipo, nossa, mas eu não estou vendo nada muito iminente ainda. É que a gente só se desespera quando vê que o negócio tá forte. Então eu trouxe alguns exemplos justamente para a gente ver isso, porque inclusive essa questão climática que a gente estava tendo, até semana passada estava todo mundo aqui dentro passando mal de calor. Entendeu? Não tava. Agora já tá frio. Entendeu? Até o clima tá absurdo. Mas ainda, né? Sim, mas o clima, velho. Oi? Semana agora vai fazer calor de novo. Vai fazer calor de novo. Então, a gente fica, o clima tá tentando matar a gente também. Por conta disso. Os sinais estão tendo, a natureza está falando. E é exatamente aquilo que o Mike falou no livro. No momento que eu olhar para nossa cara de novo e falar silêncio, acabou, parou, aí todo mundo vai querer dar ouvido para ela. E vai ser difícil a gente correr atrás depois. Irreversível. Tudo bem, galera? A gente pode fechar esse tópico, vai pro próximo, e finalizar a aula. A gente vai ver agora só a atividadezinha mesmo, um negócio mais interessante. Eu lembro que nessas áreas onde afundou, em volta delas, além da área que afundou, o pessoal abandonou, porque também daquelas áreas afundadas. Não é só tipo a área que afundou. A cidade inteira passou na polícia de afundar. Pois é, cara. A cidade inteira. E aí, só pra gente finalizar agora, galerinha, vamos pensar no negócio aqui. Eu fiz uma conclusão aqui, mas depois é mais para vocês verem, para vocês estudarem. Mas a pergunta principal é, como que a gente determina os limites para isso que está sendo feito? O que a gente faz? Como que a gente lida com isso? Alguém tem alguma ideia para adiar o fim do mundo? Vocês conseguem pensar em alguma coisa? Eu estava esperando. Estava muito esperando. Estou demorando um pouquinho para mandar nessa. Eu gosto de discutir zoando e usando o tempo sobre por que o ser humano não gosta. Dá pra falar muito coisa. Investigar a natureza. A gente fala muito. A gente discute sobre isso. E aí, justamente, só como paralelo aqui, dentro desse tema da aula, eu trouxe também a visão mais ética da situação e também tem que falar um pouco sobre ciência. Dentro disso, tem várias ideias para adiar o fim do mundo que a gente pode pensar e usar e trabalhar. Mas para esse contexto dessa aula em específico, eu pensei no caso da bioética. Vocês sabem o que é bioética? Você da psicologia, você vai gostar disso aqui. Isso aqui é legal, hein? Presta atenção. Agora é seu momento. Agora é seu momento. Now it's your time to shine. Tudo bem? O que é a bioética? A bioética ela vai ser uma área da ciência que vai justamente olhar para tudo isso que a gente viu até agora e se perguntar, poderia ser diferente? Tá certo funcionar dessa maneira?
como que a gente cria leis, modos de conduta, regulamentos para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Tudo bem? Esse tipo de coisa que aconteça, tipo a barragem de Brumadinho, o afundamento da cidade de Maceió e isso aqui. O que vocês pensam disso aqui? Vocês acham isso aqui legal, adequado? Não, eu sinto que é dos coelhos. Tá, Quem tá conhecendo dos coelhos. É forte, não é? Quem tá nunca conheceu no campo. Então, é muito forte essa foto. E a bioética, ela vai tratar tanto desses aspectos ambientais, que é o que a gente tocou agora, e também da causa animal, que é o que a gente vai abordar, animal e humana, que é o que a gente vai abordar principalmente aqui agora. Esse teste, essa foto em específico aqui, é de um laboratório da Espanha, de 2, 3 anos atrás, 2021, que eles faziam testes em macacos, em cachorros, em coelhos, em aves, para testar produtos de cosmético. Então eles colocavam os animais nessas gaiolinhas fechadas e ficava pingando o cosmético no olho deles, para poder estudar os efeitos. Cosmético, tipo, coisa de pele, creme, perfume, maquiagem. Eles ficavam passando no olho do coelho, porque é uma retina muito sensível, para poder imaginar se aquilo também faria mal para a pele humana. Só que eles testavam no coelho primeiro. Tanto dá pra ver aqui, não sei se dá pra enxergar daí. Mas o olho de todos os coelhinhos é tudo vermelho. Eles estão todos cegos por conta disso. Sério? Estou vendo aí a ideia de antropoceno botânico, que nós fazemos com os animais somente para a nossa beleza. Exatamente o que ele chega agora. Desculpa, Não, tudo bem. Se não é com nós, tá de boa. Então, a gente olha pra isso e pensa, coelhinho, tá tudo bem, a gente tá desfrutando, tá comprando a mercadoria, a gente tem maquiagem, tem perfume, e a gente não se pergunta de onde veio isso. Tanto que, inclusive, já que eu estava falando sobre isso, algo que é muito bom é que recentemente muito mais empresas estão tendo aquele selinho lá de produto vegano, de não testar em animais. Tipo, uma Arizona grande, tá lá um coelho, uma imagem de um coelho de não testar em animais. Então, eles usam coelho justamente por conta disso, porque para teste de cosmético, eles usam sobretudo coelhos. Quase tudo é para coelho, para Mas maquiagem, tem para coelho é desodorante. utilizado pra caramba, né? Então, por que seria coelho? Então, é justamente essa forma de pensamento. A gente pensa assim, tem um monte, tudo bem matar um ou outro. Entendeu? Eu nem entendo usar, mas meu problema. Essa é a visão do antropoceno. Tipo, tem tanto coelho, a gente precisa da mercadoria, a gente precisa do teste, do apoio científico, do cosmético. Então, se bem, né? se morrer um ou outro, tudo bem, pelo menos a gente está tranquilo. Nós somos a medida de todas as coisas. Como o centro somos nós, né? O antropoceno, então tudo bem morrer um coelhinho, morrer um macaco. Tem tanto aí, tem o zoológico, não tem o zoológico um monte? Eu acho que o zoológico é a coisa mais abominável. Não, eu acho que é tipo prisão, só que é pra animal. Ele é bizarro também, exatamente o que você ia falar. Que é bizarro. Surreal. Uma prisão sem julgamento. Então, a bioética, ela vai atuar exatamente em todas as áreas da ciência. Tanto em relação a animais, quanto em relação aos humanos, em relação ao meio ambiente, à ecologia, tentando exatamente delimitar isso que a gente falou agora. O que o humano pode fazer? Então, quando a gente pensa no Krenak falando quais são as ideias para adiar o fim do mundo, a bioética é uma dessas ideias. Tem diversas outras, tem várias outras ideias e métodos que as pessoas acabam construindo, mas a bioética ela é uma da específica da ciência. Ela trabalha nisso. Colocar essas práticas em prática, eu acho que só vai atrasar, né? A ideia é que a gente consiga reverter isso a tempo, antes que fique trágico. Se demorar uns 5 anos, eu acho que vai ter. Então, eu só escrever um negocinho aqui para você. Então, quais são os princípios da bioética? Primeiramente, ela vai fazer uma análise ética da situação, exatamente o que a gente falou agora. Lembra o que é ética, gente? Que a gente viu na outra aula? Lembra? O que é a ética? A ética, ela vai repensar a moral. Ela vai utilizar a moral de objeto de conhecimento para fazer questionamentos. Se é bom ou mal, se é melhor ou pior. Entende? E a bioética é mais ou menos a mesma coisa. Ela vai olhar uma situação e pensar assim, isso é bom ou é ruim? O que é melhor ou pior nessa situação? Tudo bem? E, principalmente, ela ajuda a gente na tomada de decisão. Então, sempre que a gente tem uma dúvida do que exatamente devemos fazer, a bioética vai lá e fala assim, vamos pensar, de acordo com o que a gente pode criar um plano de ação para lidar, tanto com a saúde do ser humano quanto da natureza. E para isso ela estabelece 4 princípios, que é a autonomia, beneficência, não maleficência e justiça. Tudo bem? Que eu vou escrever aqui para vocês para ficar mais fácil. Oi?
Vocês sabem o que é autonomia? É fazer sozinho. Oi? É fazer sozinho. Tomar decisão. Caso o direito de escolha. Então, no caso, beneficência mais evidente, que é fazer o bem. Porque quando a gente pensa nesses tipos de teste, muitas das vezes a gente pensa em fazer o nosso bem. Mas e o bem do coelho? E o bem do animal? E o bem da natureza? Aí a bioética vai falar, não, é fazer o bem como um todo. Todo mundo tem que ficar bem, todo mundo tem que ser beneficiado. Não tá nossa. É culpado. A não maleficência, que é basicamente o oposto, que é não fazer o mal. Então a mesma coisa, toda vez que a gente pensar numa situação, a gente tem que pensar, pessoas têm que ser beneficiadas, bonificadas, elas têm que receber benefícios e ninguém pode sair prejudicado, ninguém pode sofrer nessa situação. E o último, que é a justiça. Que é um termo bem. É um termo muito vago, né? Muito vago. Quando a gente pensa numa ciência justa, o que é uma ciência justa? Vocês conseguem imaginar? Justiça. A justiça é um termo complicado. Eu acho que é algo que é bom para todos. É bom para todos? No caso, tenta, vamos dizer, Balancear. exato, tipo, tentar balancear o que as pessoas querem. A questão da palavra justiça é um negócio tão amplo que dá pra gente passar a vida falando sobre isso. Realmente uma vida. Mas na bioética, em específico, significa exatamente isso que você falou, balancear. Jogar uma linha do que pode fazer o outro. Equidade, exatamente. É exatamente distribuição igualitária de recursos e de acesso. Então, quando a gente pensa no procedimento de criação ou uma ciência, ela tem que respeitar tudo isso aqui. As pessoas participantes têm que ter o direito de escolha, tem que fazer o bem, esse procedimento, não pode fazer o mal e, sobretudo, tem que ser equitário. As pessoas têm que ter acesso a isso. Então, pensa aqui, por exemplo, vacina. Vacina é o quê? É algo que as pessoas têm direito de escolha, entre aspas aqui. Ela faz o bem a nós, ela não nos faz mal e, principalmente, todo mundo tem acesso à vacina, porque é algo gratuito que a saúde pública oferece. Oi? Hoje em dia a vacina é testada em animal. Testada em animal? Não mais, hoje em dia é feita em laboratório. Acho que até proibido, né? Hoje em dia. Hoje em dia até. É proibido, né? Passar pelo conselho de ética, ainda existem testes em animais. Só não pode ser tão cruel quanto abrir o bicho. Sim. Você tem que fazer um curso, por exemplo. Minha filha vai entrar agora num laboratório. Nesse laboratório exige que ela tenha um curso de bioética para ela lidar com os ratos. Até o rato, que é considerado uma peste, Tem que ser cuidado. tem que ser cuidado. A gente fala ética, a gente pensa muito na ética dos homens, na ética das pessoas em sociedade, mas existe uma ética para os ratos, para os coelhos, para os animais em geral. Tudo bem? E o último aspecto é a evolução ética, da bioética. A bioética ela não vai só tratar sobre o que aconteceu anteriormente, ela vai pensar também o que vai vir a acontecer. Tudo aquilo que pode acontecer no futuro, a bioética vai pensar, isso aqui vai ser bom ou vai ser ruim. Igual a gente pensa, por exemplo, em realidade virtual, ou trabalho de modificação genética, todas essas coisas que agora são mais no papel, a bioética vai falar, isso vai ser bom mesmo? E vai trabalhar em direção a isso. Como ilustração, só para vocês entenderem, cadê? Eu trouxe algumas reportagens aqui. Vocês conhecem a história do nazismo, né? O nazismo, durante 42, a época de 42 até 60, eles utilizavam pessoas para fazer experimentos. Nossa, a vida se tornou humana, pelo amor de Deus. Oi? Aquele negócio que eles juntaram aí, os humanos, de um comer a peça do outro. Então, eles faziam muita maluquice. Tudo em nome do quê? Da psicologia e da medicina. Entendeu? Então, por exemplo, nesse experimento aqui específico, eles ficavam trocando o paciente de uma banheira de água completamente cheia de gelo com uma banheira de água quente. Eles ficavam trocando assim, ó, para poder estudar a amplitude térmica do corpo, a adaptação do corpo à temperatura.
Só que é isso, o que aconteceu com a pessoa? Então, exatamente. Pode fazer isso com crianças também? Com crianças. Só que tem um pequeno detalhe. Eles faziam tudo isso. A questão também que você falou das cirurgias, eles ficavam tipo tirando o braço de um e botando no outro, tiravam a cabeça de um e botavam no outro. O primeiro transplante de coração do mundo foi feito por um médico nazista. Ele conseguiu fazer uma pessoa voltar à vida, literalmente, porque botou outro coração lá e deu certo. Ela não morreu e transplante de braço. Recentemente a Alemanha, né, eles conseguiram fazer um transplante de braço, ligando todos os nervos de um indivíduo que tinha um braço. Então isso é uma herança do nazismo. Deles terem conseguido hoje, isso eu falo porque eu vi, acho que tem uns 3 anos mais ou menos, que um alemão conseguiu fazer esse transplante. Então esse estudo para chegar a esse ponto Veio disso. E outro caso também, principalmente, o livro de anatomia da medicina que nós usamos hoje em dia, o mundo todo usa, é um livro feito por médicos nazistas. Porque eles literalmente, como hoje é difícil, a gente não consegue ter uma noção boa de anatomia, porque o corpo, os órgãos estão dentro da pessoa, não dá pra ter uma noção exata de como são os órgãos. Os caras abriam sem dó. Eles abriam sem dó. Abriam, olhavam, mataram um monte de gente só para fazer estudo de anatomia. Tanto que o livro deles, de anatomia, é o mais bem detalhado que existe no mundo. Que foi utilizado por muitos e muitos anos e hoje mesmo está em debate se as pessoas deveriam utilizar esse livro. Já que, tipo, entendeu? Olha os meios que ele foi criado. O livro veio de uma fonte ruim, mas ele trouxe informação que pode ser. é isso que é bizarro. E aí, essa é a questão. Quando a gente pensa na bioética, ela vai fazer exatamente isso aqui, ó. Ela vai dividir o que é positivo e o que é negativo de todas as situações. Por que eu trouxe esse caso em específico? Porque a bioética nasceu depois disso aqui. Até antes disso não tinha bioética. Tanto que muitos dos médicos nazistas não conseguiram ser punidos porque não tinha lei para regulamentar. E tipo, não tem como você punir e prender alguém por uma lei que não existe. E aí após isso que eles foram lá e criaram a bioética. E regulamentaram o processo científico de medicina em relação às pessoas. Então é proibido qualquer forma de teste em seres humanos. E aí vocês conseguem imaginar algum ponto positivo disso tudo? A medicina de hoje em dia, por exemplo. A medicina avança. O avanço, Deixa eu botar aqui medicina. Quer dizer, hoje em dia, se for voluntário, até que dá, mas tem que passar por um monte de coisa para acontecer. Além de ser voluntário. Algo mais? Consegue imaginar de como saiu disso tudo? Eu vi numa reportagem que alguém conseguiu fazer transplante de rim de um humano, de um animal por humano e deu certo. Ah, usam um corpo. Eu já vi isso. Porque eu tenho uma coisa similar no humano. Você sabia que em alguns experimentos você pode se candidatar para fazer exame? Assim, você pode se candidatar a você fazer uma série de testes e eles estavam muito bem, sabia? Tem. Não, você tem uma ideia? Mas é tipo um nível, tipo. Na década de 40, 50, posterior à Segunda Guerra Mundial, foi o avanço maior do nascimento da psicologia moderna. E muito do que eles faziam era a partir desses experimentos também. E eles literalmente pagavam pessoas ou botavam pessoas em experimentos assim para descobrir e entender o comportamento humano, que era as coisas mais insalubres possível. Eles botavam pessoas em jaula para saber como as pessoas se comportariam presas. E aí deixavam a pessoa trancada na jaula uma semana no bus para descobrir como que ela ia reagir, como que ela ia lidar. Entendeu? Um professor de psicologia de uma universidade fez isso com os alunos dele. Trancou eles lá e deixou eles tipo 2 semanas, e alguns dos alunos eram os presos, outros dos alunos eram os carcereiros, para estudar como que ia ficar a mente da pessoa se colocando nessa situação. Então os alunos que foram colocados como carcereiro ao longo do tempo foram ficando violentos e batendo nos outros que estavam com prisão de Já vi esse filme aí. Então, tipo, é muita maluquice. Aí justamente o Bioética ele falou, galera, não tá bom isso não tá legal. Então, por um lado, a bioética vai fazer exatamente isso, vai pensar pontos positivos e o ponto negativo, que por si só. Você consegue dizer algum? Por exemplo, É mais fácil. De sexo, Tortura, morte, Licença moral, o que mais também? senso moral, senso. É que então, exatamente essa questão, a bioética vai se perguntar, qual que é a moral correta?
Primeiro ela vai olhar assim, o que é bom e o que é ruim. Depois disso ela vai se perguntar, valeu a pena? E aí a partir disso vem o juízo de valor, que é a moralidade. Aí a gente pode dizer se isso é bom ou ruim. Entendeu? O valor, quanto vale a vida? Então, tortura, morte, tem mais negativo. Realmente, a gente tem uma questão de menosprezar a vida do outro, realmente. Valor, né? Olha que valor da vida. Valores. E, tipo, depois que alguém começa a fazer esse tipo de coisa, ele vai perdendo o valor sobre a vida dos outros. É que eu até falo, estava falando da obra do Kafka, e foi interessante porque o Kafka escreve Metamorfose em 1915, que é no judeu, e aí em 1939, história do nazismo, 36, né? Em 1936, eu acho que não havia, que a lógica que se construiu segundo o judeu é de século. Kafka, 30 anos, não, 20 anos antes, estava escrevendo sobre o que ia se sentir inferior dentro de um sistema autoritário, burocrático. E aí você vê o que aconteceu com os judeus 20 anos depois, daí foi publicado Metamorfose, que é o livro de um homem que acorda e se transforma num inseto. Baratizou, né? Exatamente o que a gente viu anterior aqui com o Krenak. Tipo, agora existem os humanos e os não humanos. Dependendo da situação, qual que é a demanda de quem tem mais poder e está centralizando ali, definindo como as coisas vão funcionar, vai dividir em grupos. Nós somos os humanos, aqui vocês são os não humanos. Ou vocês se adequam e vivem como nós, ou é exterminado. E acaba. Isso foi alguns exemplos que a gente trouxe: comunidades indígenas, os africanos, os judeus. Mas se vocês olharem a história da humanidade, tem diversos exemplos disso. Falamos muito aqui sobre a questão da medicina. A medicina foi muito barrada na Idade Média pela igreja e você não podia dissecar um corpo humano. O primeiro filósofo que conseguiu dissecar um corpo humano foi o Descartes, por causa da peste bubônica. Estavam matando todo mundo, aí eles liberaram Descartes de fazer esse estudo. Mas aí eles passaram séculos e a gente viu que a medicina ela começou a extrapolar. Aí extrapolar. Pode estudar. Exatamente. Então assim, pode estudar, então vamos lá, estuda aí. Aí vai lá, mata um monte de gente, tira braço de um e volta na cabeça do outro. Eles costuravam gêmeos. Literalmente, eles costuravam gêmeos um no outro. Isso é aterrorizante. Mentira. Sem zoeira. Eu vou puxar esse aqui. Cara, sacou a Bíblia ali. Sem zoeira, tem um bicho aqui que é literalmente isso. Mostra ali É literalmente isso. É um experimento de duas pessoas exploradoras juntas. Meu Deus do céu. Nossa senhora, isso. Mostra pra câmera ali. Eu era de Nossa, olha que coisa bonita. De ver na aula. Com certeza. Meu orientador vai ver se bater. Certinho. Então, gente, só pra gente finalizar essa parte. E aí a bioética vai pegar, olhar os pontos positivos e negativos e olhar os valores. No experimento com humanos, em relação aos nazitas e os judeus, teve autonomia? Teve autonomia? Judeus tiveram autonomia? Deus escolheu isso não, com certeza. Teve beneficência? Fez o bem? De alguma medida? Não fez o bem? Não fez nada de bom? Quer dizer, sim, em teoria, quanto nazista sim, quanto judeu não. Deixou de fazer o mal ou fez o mal? Não, ele fez mal. Não. Teve justiça? Teve equidade? Com certeza não. Foram as pessoas que foram tratadas como iguais durante o processo? Com certeza não. Então, se não cumpriu os 4 requerimentos, automaticamente a bioética vai olhar e falar: isso é imoral, isso aqui é inaceitável. E aí eles vão lá, no registro, vão falar: proibido. Entendeu? Então, vai ser esse passo a passo aqui. Qualquer situação que vocês pegarem e fazer esse juízo de valor, de pensar o que é positivo e negativo, e pensar os 4 princípios, você consegue dizer, tipo, caramba, isso não pode ser feito. E aí eles vão lá e criam uma lei em cima disso. Tem tempo ainda ou acabou já? Acabou. Falando aqui dos judeus, mas dá para pensar hoje o povo da Palestina, se eles têm autonomia, se eles são beneficiados, existe justiça. Lá é uma limpeza, uma coisa que o termo comum é limpeza racial. Limpeza étnica, né? Limpeza étnica, acho que era isso. Até o étnico. Acho que era ética, né? Acho que é étnica, né? Que é um grupo, Ética né? porque eles também têm
Cisjordânia, por exemplo, eles têm acordos. Então é uma questão territorial, principalmente, porque eles querem aquela região toda ali da faixa de Gaza. Parece que lá tem um lado de gás. As margens ali, né? O nosso litorâneo é muito importante para eles. A faixa de Gaza é importante. Por isso que Israel está dizendo, nosso direito de se defender. Está na Bíblia, né? Direito de defender, caramba, vocês estão Basicamente esse é o fazendo argumento. um gigantesco ali só para dominar a região. Muitos países são contra a estação de Gaza. Só que Israel já até pronunciou sobre isso. Eles denunciaram que eles querem anexar a Gaza. Sabe por quê? Porque lá tem um reservatório de gás, e como a Europa está passando fogo para a Rússia, isso vai beneficiar eles. Para dar de dinheiro para Israel. Gaza tem um reservatório de gás. Tem. Porque ele ia perder, tá na divisa de Israel e Gaza, só que a maioria é dentro de Gaza, por isso que. Convencional, né? Bem conveniente. Eu acho que não dá tempo de falar desse, mas esse aqui era interessante também, que é a modificação genética. Vocês já ouviram falar disso? Já ouviram falar de modificação genética, de Sim. seleção de bebês, fertilização in vitro? Eu lembro de até de ver Tanto que, negócio que não tentaram fazer isso, exatamente, recentemente um cientista chinês foi preso por conta disso, porque ele fez. Agora eu fiquei chateado. A caneta do patrão Recentemente, um cientista chinês foi preso porque ele fez modificação genética em bebês e criou um bebê que não é afetado pela AIDS. Oi? e se a bolsa fosse um bebê? Então, é exato. Mas não, eu Então, é que eu vou chegar. A modificação genética, o que ela vai fazer? Ela vai querer tratar o genoma de bebês para nascerem sem qualquer tipo de doença genética, como AIDS e demais doenças, e também como forma de transtornos, como tipo TDAH, dislexia, autismo, síndrome de Down. Tanto que essa notícia aqui que eu botei, ó, comissão abre portas para modificação de bebê. Cadê? Não é esse. Aqui, ó, o polêmico teste genético que gera temores de aborto em meninas no Reino Unido. Porque esse teste que estão divulgando no Reino Unido, ele afeta o genoma masculino. E eles conseguem fazer essa modificação. E lá o aborto é liberado. Então começou a ter uma onda de disparo de casos de aborto. Porque as pessoas, quando viam que era menina, não queriam ter uma menina. Do mesmo modo que ocorre também na China, que é uma população que tem tanto homem e eles precisam de meninas. E aí quando vai para nascer um homem, muitas das vezes optam pelo aborto porque preferem ter uma menina. por causa que lá na China tem até uma lei que só pode ter um dos filhos. Exatamente, pode ser ou é duas mulheres ou um homem, tem muito mais homem do que mulher. E aí, a modificação genética vai fazer justamente isso. A gente aprimora bebês para fazer eles imunes a doenças, para fazer eles virem com certas características que a gente acha que são melhores, né? E depois a gente fala, estende isso para todo mundo. É como se eles tentassem criar um ideal de ser humano, que o ser humano perfeito, imune, sem doenças, não é afetado. Inclusive, eles conseguem afetar até características estéticas do corpo das pessoas, escolher a cor do olho do filho, do cabelo. Isso tira muito a bioética, né? Sobre isso seria bom ou ruim. Então, aí, por um lado, a gente pensa assim, né? A bioética teria que meio que mostra muito isso, sabe? É exatamente isso. E aí, justamente, a gente pensa assim, pô, é legal bebês nascerem sem doenças, imune a AIDS, etc. Por um lado, sim, mas onde está a autonomia? Não tem resultado em pesquisa de riscos que isso pode acarretar na pessoa. E isso pode também afetar também o genoma dela, que passa para os próximos filhos. Como vai ser o futuro depois? A gente não tem certeza disso. Então não existe autonomia. A gente não tem certeza se não faz mal. Entendeu? E a questão da justiça. É todo mundo que vai conseguir ter acesso a um laboratório de ponta para conseguir fazer o filho nascer sem nenhuma doença genética? Ou isso é só para o filho de rico? Existe equidade ou não? Exatamente. E o principal, que eu acho que é mais aterrorizante, pelo menos para mim, é o fato de que quando eles conseguem ver e constatar esse tipo de qualquer condição que seja TDAH, autismo, etc., eles têm países que permitem o aborto nesse tipo de caso. Então na Europa, para vocês terem uma ideia, tá quase nulo
quantidade de pessoas que possuem síndrome de Down e autismo, porque todo mundo, quando eles constatam, eles abortam. Criando realmente uma eugenia, assim, então, tipo, eles estão tentando ao máximo exterminar os deficientes. Meu sou europeu. Entendeu? Aí a gente volta de novo lá no antropoceno, a ideia do homem ideal, do modelo, do controle. Entendeu? Então existe um modo de vida. Então o cara que é deficiente, tem uma deficiência, um transtorno, uma deficiência intelectual, ele é menos humano do que um europeu, né? Um modo de vida cívico europeu. O indígena é menos humano. Entendeu? Por que a gente chegou nesse ponto de querer controlar a natureza dessa forma? Porque a gente está querendo realmente interromper o processo natural. Por que a gente está fazendo isso? Então, é maluquice isso aqui. Tanto que tem outra notícia aqui também, porque eles conseguiram afetar também o desenvolvimento muscular do corpo das pessoas. Alterar um genoma no corpo delas que aumenta o desenvolvimento muscular. Para pessoas tipo eu, com essa capa de gaita aqui, ficar um pouco mais próximo do shape do Vitor do mundo. Entendeu? Porque a minha genética não colabora muito. E eles, em laboratório, estão conseguindo manipular isso. Só que entra aquela questão. E assim eu acho que não me levou. Alguém teve sorte, né? Alguém se deu bem com isso. E aí entra aquela grande questão. E se pessoas tiverem acesso a isso, só um grupo específico de pessoas, se elas forem fisicamente e biologicamente superiores às outras? Não vai culminar no que a gente acabou de falar anteriormente? Não vai ter um nazismo 2.0 de falar nós somos os super-humanos, eles são os não-humanos, são os menos humanos. Tanto que eu já vi o Nietzsche também. O Nietzsche no livro falava, tem um livro dele chamado 100 Palavras Anarquistas, que ele fala que o homem, ele é uma corda estendida entre o animal e o super-homem. O Bergmensch. O homem tem que ser constantemente buscar se superar, ser aquele que se supera, ser um super-homem. Só que ele trata isso falando de valores, no caso, de valores, de vontade. Só que dá para fazer um paralelo pensando aqui. As pessoas estão tentando tanto se superar, tanto virar um super-homem, que a gente não sabe onde isso vai levar a gente. Não consegue fazer ideia. É isso, eu acho que acabou de explicar melhor aí. E vamos para ele, gente.